Bom dia, gente querida, graça e paz em Cristo, espero que todos estejam bem. Ontem nós atingimos os 1000 inscritos no canal da igreja no YouTube, né? Isso é muito bom, certo? Porque vai permitir a gente fazer também transmissões ao vivo e queremos agradecer a todos aqueles que se inscreveram. Eu sei que tem pessoas que se inscreveram que não são membros da igreja, mas são pessoas que são parentes, são amigos, que gostam, não é? Também de ouvir as mensagens e se inscreveram. E nós estamos aqui agradecendo por isso. Esperamos não ficar em 1000, né? Esperamos aumentar cada vez mais, certo? Para que a gente possa, através deste canal, abençoar as pessoas. Como eu já falei num dos vídeos, nós aqui falamos de maneira simples, não usamos aqui linguagem rebuscadas, não usamos linguagens teológicas, não é? Procuramos levar uma mensagem simples, que fale ao coração de todo aquele que ouvir, sem pretensões maiores do que esta. Queremos apenas isso, que seja o coração tocado pela mensagem, certo? Não queremos, tanto é que eu já falei aqui que nós estamos, não é nem pregando, né? Praticamente só não é uma conversa porque vocês não estão dialogando aqui comigo, né? Mas é como se fosse uma conversa, onde eu exponho um texto bíblico e converso, né, com vocês aí do outro lado. Vamos encarar dessa maneira, certo? Então, de uma forma muito simples, muito singela, mas com o objetivo de que o coração das pessoas sejam tocadas. Hoje eu vou falar de um evento aqui, de um episódio que aconteceu na vida do apóstolo Pedro. Um episódio que é bastante conhecido das pessoas, que é aquele momento em que ele nega o Senhor Jesus Cristo e o que é que acontece depois dessa negação. Então eu gostaria de ler dois textos. O primeiro deles está aqui no Evangelho de João, capítulo 13, do verso 36 a 38, que diz assim: Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou? Não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Vou repetir as palavras de Pedro. Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. E aí nós conhecemos o que é que aconteceu. Jesus foi preso e por 3 vezes Pedro negou veementemente, afirmativamente, que não conhecia Jesus. E na última vez, diz que ele chegou até a praguejar, ou seja, a invocar uma maldição sobre si. Se o que ele estava dizendo, que não conhecia Jesus, não fosse verdade. Ele estava jurando, ou seja, invocando uma maldição sobre ele, dizendo: olha, eu não conheço, que eu seja amaldiçoado se eu não estou dizendo a verdade. Era isso que ele estava dizendo. E aí diz que em determinados momentos, ali Jesus, num desses deslocamentos que estavam fazendo com Jesus, leva para aqui, leva para lá, o olhar de Jesus se encontra com o olhar de Pedro, e Pedro ali, caindo em si, começa a chorar,
amargamente, tomando consciência do ato que ele tinha acabado de fazer. E aí, Jesus é crucificado, morre, é sepultado, ao terceiro dia ressuscita, e durante um período, mais ou menos de 40 dias, Jesus passou ali visitando os discípulos, aparecendo para eles, trazendo assim as últimas orientações para a missão que eles iriam desempenhar depois que ele fosse assunto aos céus, depois da sua partida para os céus, e que ele enviasse o Espírito Santo para capacitar os discípulos para fazer a obra. Então Jesus passou ali 40 dias. E num desses 40 dias, um desses dias, Jesus estava lá na beira do mar de Tiberíades, de João 21, que é o outro texto que eu gostaria de ler com vocês. Jesus estava lá no bar de Tiberíades e os discípulos tinham ido lá pescar. E os discípulos passaram ali um tempo pescando e já de madrugada não conseguiram pegar nada. E aí Jesus estava sentado lá na beira do mar, na praia, e aí disse para eles, joga aí à direita a rede do barco. E aí os discípulos lançaram e pegaram grande quantidade de peixe. E aí João percebeu que era Jesus, e aí diz, olha, é o Senhor. E aí todos vão até a praia. Chega lá na praia, mostra lá que Jesus estava lá, tinha colocado umas brasas ali, e em cima dela tinha colocado peixes e também havia pão. Jesus estava preparou ali uma refeição para eles. Foi Jesus quem preparou, né? Botou brasas ali, botou uns peixinhos, colocou ali um pãozinho, né, uns pãezinhos para os discípulos, pediu que trouxesse mais outros peixes que acabaram de apanhar. E ali tomaram a refeição juntos. Chega um momento que Jesus tem uma conversa com Pedro, certo? Uma conversa com Pedro. Diz aí, depois de terem comido, verso 15 do capítulo 21, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele, porém, respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhes pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Esse é um texto que me emociona bastante quando leio, pelo fato de que eu vejo aqui Jesus chegando perto de Pedro e restaurando Pedro. Você imagina que Pedro tinha, há 40 dias atrás, Pedro tinha negado Jesus, tinha negado de conhecer o Jesus. Imagina que ele viveu durante 3 anos com Jesus, foi um dos primeiros discípulos de Jesus, conviveu 3 anos com Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, recebendo até a revelação do Pai, de que, lembra-se daquela quando Jesus disse, que diz o povo quem eu sou? E Pedro chegou e disse assim, alguns dizem que é isso, outros dizem que é um profeta, outros dizem que é Elias, que é Jeremias. E aí quando Jesus perguntou, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, bem-aventurado, feliz é você, filho, Bar-Jonas, ou seja, filho de Jonas, filho de João. Porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Esse era Pedro. Pedro fazia parte do ciclo
íntimo de Jesus, do círculo, né, íntimo de Jesus. Era Pedro, Tiago e João, onde Jesus abria com eles coisas que não abria para o restante dos discípulos. Permitia eles passarem por experiência que os outros 9 não passaram, como por exemplo na transfiguração. Então, queridos, o que acontece é que Pedro, esse Pedro que conhecia Jesus, este Pedro, ele nega por 3 vezes que conhece Jesus na maior cara de pau. Ele nega. O que deve ter invadido a vida de Pedro foi o medo. O medo. Aquele que tinha dito anteriormente que dava a vida por Jesus, agora ele estava com medo. Com medo de que se fosse identificado como discípulo de Jesus, como alguém que conhecesse Jesus, ele também fosse ser perseguido, fosse ser preso, fosse ser julgado, fosse até ser morto. O que acontece é que Pedro estava com medo. E aí ele negou ao Senhor Jesus Cristo. E aí passa-se esses 40 dias e agora você imagina como é que Pedro deveria estar. Certo? Colocando-se um pouco no lugar de Pedro. Pedro devia estar envergonhado. Envergonhado porque abriu a boca para falar que daria a vida pelo Senhor Jesus. E olha o que aconteceu. Esse fato da negação de Pedro está nos 4 evangelhos. Veja bem, está nos 4 evangelhos. Então imagina a vergonha de Pedro, né, em ter afirmado que dava a sua vida e depois ter negado que conhecia Jesus Cristo. Pedro devia estar carregado por um sentimento de culpa muito grande. Um sentimento de culpa. Eu imagino que o sentimento de culpa na vida de Pedro devia ser esmagador. Esmagador. Puxa, neguei meu Senhor. Neguei por 3 vezes meu Senhor. Pedro estava ali humilhado. Ou seja, aquele homem que parece que demonstrava uma fé corajosa, negou 3 vezes ao Senhor, então devia estar ali se sentindo humilhado. Então todos esses sentimentos e muito mais que a gente poderia colocar aqui, deviam estar dentro de Pedro. Mas aí Jesus se aproxima de Pedro e pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. E Pedro diz que ama o Senhor. Na nossa língua não mostra a diferença na palavra amor aí usada. Nas 2 primeiras vezes, Jesus pergunta a Pedro se ele ama com o amor chamado ágape. O amor sublime. O amor de alguém que entrega a sua vida pelo ente amado, pelo objeto amado, pela pessoa amada. O amor de Deus. Quando diz que Deus amou o mundo, ali está ágape. É esse amor maior, sublime. E Jesus pergunta nas 2 primeiras vezes se Pedro ama com este amor. E Pedro responde, todas as vezes, Pedro responde dizendo que ama, mas com amor filéu, com amor mais simples, com o amor de uma amizade. Ou seja, na 3ª pergunta foi que Jesus utilizou o verbo filéu. Ou seja, o que é que a gente aprende com isso aqui? É que Pedro, diante de tudo que ele estava vivenciando desde que negou a Jesus, os sentimentos que estavam lá dentro, quando Jesus fez essa pergunta, Pedro, tu me amas? Isso levou Pedro a refletir. Eu creio que Pedro por algum momento pensou,
não respondeu de supetão, dizendo que amava Jesus com amor ágape, mas ele refletiu. Como é que eu posso dizer, penso eu, como é que eu posso dizer a Jesus que amo com amor ágape se eu neguei ele há 40 dias atrás por 3 vezes? Como é que eu posso dizer que eu amo a ponto de dar a minha vida por ele se eu tive medo lá atrás e neguei ele por 3 vezes? Então eu não vou ser desonesto diante dos meus sentimentos para dizer algo dessa maneira. Então ele disse, tu sabes que eu te amo, Senhor. E quando ele disse, tu sabes que eu te amo, porque Jesus sabia do sentimento de Pedro lá dentro da sua alma. Ele disse, tu sabes que eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu não te amo com esse amor ágape. Tu sabes que eu não te amo, eu não tenho condições de dizer que amo a ti a ponto de dar a minha vida, porque há 40 dias atrás eu te neguei 3 vezes. Então eu te amo, Senhor. Mas eu não te amo com esse amor que tu estás perguntando agora. E aí na terceira vez Jesus pergunta se ele ama com amor filéu. E Pedro responde que sim. E Pedro se entristeceu porque achou que Jesus não estava crendo mesmo nesse amor de Pedro. Mesmo nesse amor de uma amizade, Jesus não estava crendo. Por isso que ele se entristeceu. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Olha, querido, Pedro não disse a Jesus, não falou para Jesus que amava com amor que ele não poderia dar. Ele falou somente com o amor que ele poderia dar. E mesmo assim Jesus o compreendeu. Jesus o compreendeu. E observe o que Jesus fez. Jesus não rejeitou Pedro. Muito pelo contrário. Deu a missão a ele de conduzir as ovelhas. Deu a missão a ele de liderar, de conduzir. É isso que ele fez. Ele falou ao coração de Pedro, mostrando a Pedro, Pedro, olha, mesmo que você não tenha esse amor ainda, esse amor ágape ainda, Pedro, mesmo assim, eu sei que você me ama, e mesmo assim, eu confio em você. Olha que coisa, eu confio em você, Pedro, a ponto de dizer, exerce a liderança, conduz as minhas ovelhas. Pedro, preste bem atenção, Pedro não confiava nem nele mesmo. Pedro nem confiava nele mesmo. Aquela autoconfiança que Pedro tinha, de que eu por ti, eu dou a minha vida, foi por água abaixo. Foi por água abaixo. Pedro ali não tinha nenhuma autoconfiança em chegar e dizer assim, eu te amo com amor ágape, eu te amo, estou a ponto de dar a minha vida por ti, de me sacrificar por ti. Pedro não. Pedro naquele momento ali, Pedro não tinha mais nem confiança nele mesmo. Mas é aí que está. É que esse Jesus Cristo vem e mostra, eu confio em você, Pedro. Eu confio em você. Olha, gente, que gravidade maior do que negar a Jesus 3 vezes, hein? Isso é grave, não é verdade? No entanto, Jesus, quando conversa com Pedro, Jesus não vai chegar aqui e dizer assim, muito bom, né, rapaz, o que é que tu fizesse, né, Pedro? Pedro, cara, tu viesse dizendo a mim o tempo todo que dava vida por mim, que era meu seguidor, e olha o que é que tu fizeste. Olha o que é que você fez, rapaz. Nenhum outro, a não ser Judas, que me traiu, nenhum outro discípulo negou. Mas você, Pedro, logo você, que dizia diante de todo mundo que dava a sua vida por mim, logo você, Pedro, você realmente pisou feio na bola, Pedro. Rapaz, você me decepcionou, Pedro. Você me decepcionou, rapaz. Sabe, Pedro? Você me decepcionou. Jesus não fez isso. Os homens fazem isso. Nós homens fazemos isso. Você me decepcionou, Pedro. Agora, Pedro,
eu vou dar uma punição para você, vou te disciplinar, você vai ficar afastado do grupo dos discípulos durante 3 meses, sem tomar a ceia do Senhor, que é o que nós, pastores, muitas vezes fazemos, a maioria faz, certo? A maioria de nós faria isso. Você vai ficar afastado aí 3 meses, 6 meses, sem tomar a ceia do Senhor. Me dê logo seu cartão de membro para aquelas igrejas que têm cartão de membro para controlar, né, a ceia, controlar se alguém toma ou alguém deve ou não tomar a ceia. Me dá logo teu cartão de membro de discípulo aí, Pedro, e durante 3 ou 4 meses, 6 meses, tu não vai tomar a ceia do Senhor, não. Que é isso, Pedro? Que é isso? Isso foi muito feio? Não. Jesus conversou ali com Pedro, ó. Conversou ali com Pedro, no particular, falou ao coração de Pedro, foi lá para restaurar Pedro. É isso que nós precisamos aprender. Quando alguém cai, não é a gente malhar o pau em cima. Quando a gente cai, não é a gente punir as pessoas. Quando as pessoas cometem alguma falha, não é a gente chegar lá junto e acabar de matar a pessoa que já está ferida. A Bíblia diz que Jesus não esmaga a cana quebrada, nem apaga o pavio que ainda está fumaçando. O que é que ele quer dizer com essa metáfora? Quer dizer que ele não esmaga o que já está quebrado, é isso. E que o restinho de vida que tem ali, que está no pavio do candeeiro, sabe, aquele restinho de vida ali, Jesus não vai lá e apaga não, ele sopra para que aquele restinho de fumacinha, de brasa, pegue fogo novamente e a candeia acenda, e o candeeiro acenda, e a vida volte. É assim que Jesus faz. Ele restaura. Se a cana está quebrada, ele vai lá e conserta. Ele não esmaga. Diferente da religiosidade dos líderes evangélicos, diferente da religiosidade das igrejas evangélicas, que na sua maioria esmaga a cana que está quebrada, que apaga o pavio que ainda está fumegando. Jesus faz o contrário. Jesus vai lá e fala ao coração e restaura. E restaurou Pedro de tal maneira que Pedro perdeu o medo, e a gente vai ver isso no livro de Atos, ao ponto de a história eclesiástica dizer que Pedro chegou a ser crucificado, e na hora de ser crucificado ele disse assim: eu não quero morrer de maneira semelhante ao meu Senhor, ou seja, não sou digno de morrer de forma semelhante. E aí os soldados romanos que estavam ali crucificando ele disseram: não seja por isso. Inverteram a cruz e ele morreu crucificado de cabeça para baixo, segundo a história eclesiástica. E sabe por que ele se tornou esse apóstolo assim? Porque Jesus foi lá e restaurou ele, ao invés de puni-lo, ao invés de afastá-lo do grupo, ao invés de discipliná-lo. Jesus foi lá e restaurou. E aí eu quero falar para você, se alguém está me ouvindo e me assistindo através desse vídeo, e você acha que pisou feio na bola com o Senhor Jesus, você acha que não é digno mais de estar frequentando as reuniões do povo de Deus, você acha que não é mais digno de celebrar com o Senhor, você acha que não é mais digno de ser chamado seu discípulo, porque o pecado que você cometeu, você está se afundando nessa culpa, e você acha que é algo tão grave que o Senhor Jesus não vai mais te receber? Eu quero te dizer, olha o que o Evangelho mostra aqui em João. Olha o que ele está mostrando. Está mostrando, querido, que não há pecado, que Jesus não vá atrás desse pecador para restaurá-lo, para dizer que ama, para dizer que quer de volta, para dizer que está pronto para curar o sentimento de culpa.
tirar a vergonha e a humilhação, ajudar o discípulo a erguer a cabeça e a prosseguir na sua caminhada com ele. Este é o Jesus do Evangelho. O Jesus da religião, ele não age assim. Eu vejo tantos crentes falando, não, porque Deus é vingativo, porque Deus vai punir. E eu fico olhando assim, meu Deus do céu, se o Deus dessa pessoa é desse jeito, eu não quero não. Ainda bem que o Deus que eu creio é o Deus dos Evangelhos, é o Deus que Jesus veio revelar. É esse o Deus que eu creio. É o Deus de amor. É o Deus que mesmo quando disciplina com amor e não com ódio no coração. E é esse Jesus que eu quero seguir. E é esse Jesus que eu quero imitar. É este Jesus. Uma certa feita, uma pessoa que fazia parte da nossa igreja muitos anos atrás, e era um jovem, e esse jovem já tinha passado por vários lugares e nunca tinha dado certo, devido à sua dificuldade de temperamento. E eu comecei a dar oportunidades a ele ali na igreja. Fui dando oportunidade e ele farrapando, né? Dava oportunidade e ele fracassava, dava oportunidade e ele não dava certo. E aí uma pessoa uma vez chegou para mim e disse, por que o senhor fica dando tanta oportunidade? O senhor já devia ter dispensado. E aí eu disse para a pessoa assim, olha, é o seguinte, você vê se Jesus fez assim com algum dos seus discípulos? Você vê na Bíblia isso? Você vê nos Evangelhos? Você vê nos Evangelhos se Jesus agiu dessa forma alguma vez? Você já viu, por exemplo, Pedro pisou na bola, você viu se Jesus rejeitou logo? Judas estava lá durante 3 anos, Jesus sabia que ele metia a mão na bolsa, roubava, mas Jesus segurou ele até o momento, foi Judas que não quis. Você viu Jesus dispensar algum dos seus discípulos por dar dor de cabeça? Todos eles, se fosse humanamente falando, todos eles estavam dor de cabeça em Jesus, todos eles eram... Teve uma hora que Jesus disse, vocês não sabem de que espírito vocês são. No entanto, Jesus não lançou nenhum deles fora. Nenhum deles. Judas foi que se lançou fora, mas Jesus não lançou ele fora. Judas foi que se lançou fora. Aí a pessoa diz, puxa, eu não tinha visto dessa forma. E a pessoa que eu ajudei durante alguns anos, tentando fazer com que ela acertasse, com que ela fosse um bom obreiro, com que ela seguisse em frente, ela mesmo não quis mais, né? E pronto. Mas naquilo que me competia fazer, eu fiz. Sabe por quê, queridos? Porque eu olho para Jesus. E aí quando eu olho a atitude de Jesus, certo? Para com as pessoas que caíram, para com as pessoas que pecaram, e todos nós somos pecadores, né? Para com aquelas pessoas que estão afundadas no sentimento de culpa, que estão quebradas, eu vejo Jesus indo para restaurar, não para acabar de matar, não para esmagar. Este é o Jesus que eu creio. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe cada um de vocês e suas respectivas famílias. Um beijão para todos e um abraço apertado.